Olá, investidor! E no MyCap Tendências Globais de hoje eu quero retomar um tema discutido no último vídeo em que eu especulo ou questiono como será o comportamento dos mercados uma vez que essa crise ficar para trás. As crises elas são passageiras, mas você deve observar que muitas delas duram por bastante tempo. A de 29 durou muito tempo. Certamente, né, esperamos que essa não seja tão duradoura quanto a de 29, mas é possível que ela seja um pouco mais longa do que muitos estão esperando. Mas o que é relevante aqui para esse vídeo em particular é explorar um tema chamado de latinização. Um tema que eu ouvi em um congresso da B3, lá em Campos de Jordão, dito pelo professor da Universidade de Chicago, Luigi Zingales. O Luigi Zingales ele tem um podcast muito legal chamado Capital Isn't. Nesse podcast ele explora temas associados ao capitalismo e avalia se o capitalismo está dando um passo para frente ou para trás. Vale a pena checar. Mas nesse momento em particular o que a gente vê é o processo de latinização ganhando força nos Estados Unidos. Mas como assim? Aqui eu me refiro à latinização no que diz respeito a populismo. O populismo marcante na América Latina, ele ganha força nos Estados Unidos. Os partidos republicanos e democratas, que monopolizam a política americana, eles estão cada vez mais longe do centro, indo para a esquerda, como ocorre ao redor do mundo. E agora a gente tem uma situação em que, numa situação de crise, onde houve um colapso da velocidade de circulação do dinheiro, os políticos, os burocratas, eles tentam de todas as formas aumentar a quantidade de dinheiro, tentar fazer com que essa equação ela se equilibre. E é um desafio enorme. Os democratas acusam os republicanos de favorecer o corporativismo americano, aquele associado às grandes empresas do S&P 500 que gastam uma fortuna com lobby em Washington. Já os republicanos acusam os democratas de, em nome do pequeno trabalhador, simplesmente abrir a torneira de liquidez e colocar o país em risco, um risco inflacionário. Um país que viveu um grande ciclo deflacionário, um ciclo marcado por ganhos de eficiência que fizeram dos Estados Unidos a grande nação do século passado e do início desse século, o emissor da reserva global de valor, que é o dólar. Mas o próprio dólar está agora sendo questionado. É difícil você imaginar, quando a gente vê toda essa impressão de dinheiro, uma impressão que pode tomar uma proporção de algo superior a 20% do PIB, algo impensável há alguns meses atrás, mas é justamente isso que está em curso. É fácil chegar e falar, acabou, esse é o fim do dólar. Mas o fim do dólar relativo a quê? Relativo ao euro? Bem, eu acho que o euro apresenta mais vulnerabilidade do que o dólar. Relativo ao iene? Bem, o Japão também tem os seus problemas, o envelhecimento, problemas demográficos. Relativo ao yuan, a moeda chinesa, é uma possibilidade. O chinês certamente quer retomar a sua hegemonia perdida no século XIX, o século que para eles é chamado de século da humilhação, o século onde o Ocidente foi lá, tomou Hong Kong, deixou eles viciados em ópio, deixou eles realmente numa situação muito desagradável. E Xi Jinping, em seu discurso no começo da década passada, foi realmente claro nos objetivos da China de retomar essa liderança. Essa é uma possibilidade, mas muitos olham também para o preço do ouro. E o ouro, ele é uma aposta aí até um tanto óbvia nesse momento. E o que é interessante aqui, para finalizar esse vídeo, é trazer para você, investidor, um artigo publicado pelo aclamado Charles Gave, um dos fundadores da Gaveco, em que ele fala que as coisas podem ser vistas na medida que por dois atributos, um associado à escassez e outro associado à eficiência. E a sua história, a sua experiência o faz pensar da seguinte forma: um bom indicador para a escassez é o ouro.
ele faz alguns ajustes, deflaciona o ouro pelo custo do dinheiro, e aqui não vale a pena entrar em detalhes muito técnicos, e ele usa a medida de eficiência com um índice de PL, mas é um índice de PL do Shiller, do Robert Shiller, professor de Yale, que publicou Cape Ratio, tá? Para aqueles que são um pouco mais familiarizados com essa terminologia do Cape Ratio, ele faz uso dessa comparação do Cape Ratio associado ao S&P 500 com o preço do ouro deflacionado. Então você tem aí uma relação em que, em um determinado momento, favoreceu muito ao S&P 500, foi um momento de ganhos de eficiência, que o mercado resolveu alongar seus investimentos. Quando você compra ações, você está comprando um título que é, por definição, um título de longa duração. Uma empresa, teoricamente, né, deve viver ad eterno. Como em inglês eles chamam de going concern, tá? Então, a empresa deve viver por muito tempo. Você está otimista, você alonga os seus investimentos apostando em ganhos de produtividade mais lá na frente. E quando você está pessimista, aí você reduz a duração, o duration dos seus investimentos, tá? Você faz justamente o caminho oposto. E o que a gente vê na análise do Charles Gave é que durante os anos 80, 90 e no começo do milênio, a gente teve uma época dominada por ganhos de eficiência. Mas ali, quando veio Ben Bernanke substituiu o Alan Greenspan, enfrentou uma enorme crise financeira, né, o setor bancário entrando em colapso, e ele optou por um caminho em que ele ligou a impressora, imprimiu dinheiro. A crise passou rapidamente, e a crise de 2008, por mais severa que ela tenha sido, ela foi uma crise relativamente rápida em termos históricos, só que deixou o mundo cético com relação ao valor do dólar, ao valor do euro, ao valor do sistema monetário fiduciário. E quando a gente observa a relação entre o Cape Ratio do Shiller e o preço do ouro, a gente vê que o mundo mudou ali. Tá certo que nos últimos 5 anos, de 2016 para cá, quando o mundo parecia que ia colapsar lá, ele foi novamente impulsionado por algo que muitos chamam de Acordo de Xangai, a reunião de G20 em fevereiro de 2016. Ali deu um último impulso para essa economia que já vinha vulnerável. Surgiu a epidemia. A epidemia, sem querer menosprezar de forma alguma, foi sim um catalisador de algo que já estava para acontecer. Isso daí, eu acho, na minha opinião, é inquestionável. E o que a gente vê agora é um período em que a escassez tende a ser mais valorizada do que a eficiência. E por quê? Porque os burocratas, os governantes, estão realmente indo por um caminho que deverá levar, né, a esse Bolsa Família Global, a um gasto sem precedentes, a uma falta de disciplina que vai fazer com que os ganhos de produtividade futuros, ou pelo menos a percepção deles, seja de que eles sejam menores. Então fica essa dica, dê uma olhada nas commodities metálicas, em particular, dê uma olhada no ouro e veja o ouro aí como um potencial de defesa. Fico por aqui, até o próximo vídeo.